Nosso primeiro texto lá, deixe-me sair da frente para você analisar de maneira plena. E ele diz lá, brasileiro, homem do amanhã. Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país de todo o mundo. Brasileiro até demais. Colunas de brasilidade. As duas são a capacidade de dar um jeito, a capacidade de adiar. A primeira é ainda escassamente conhecida e nada compreendida no exterior. A segunda, no entanto, já anda bastante divulgada lá fora, sem que, direta ou sistematicamente, o corpo diplomático contribua para isso. Tranquilo? Robson, seria bom dar uma relidinha no texto? Não, porque o nosso papo agora aqui é analisar as estruturas gramaticais, a estrutura morfológica. Então, de nada precisará, vamos dizer assim, para nada servirá o entendimento completo do texto, e sim de seus fragmentos, de certas partes abordadas nas questões. Inclusive, vamos lá a primeira. 28ª questão, ele diz lá, no segundo parágrafo, para referir-se às colunas da brasilidade, anunciadas no parágrafo anterior, o cronista empregou respectivamente, traduza sempre, respectivamente, ou seja, na mesma ordem, tá? Então, primeiro vem o A, depois vem o B, depois vem o C, tranquilo? Primeiro vem o 1, depois o 2, depois o 3, na mesma ordem. Se ele inverter as ordens, não é isso que a questão quer, perfeito? E ele diz lá, as palavras primeira e a segunda. Caso fossem empregados pronomes demonstrativos em substituição a esses numerais ordinais, as formas adequadas seriam respectivamente, ou seja, na mesma ordem. E aí a gente primeiro vai fazer referência à questão, só relembrar, né? Fazer relembrança aqui um breve momento, sexta série, né? Vamos voltar no tempo um pouquinho e lembrar a questão do uso desses pronomes demonstrativos. E aí, fazendo referência a lugar, cuidado. Eu vou utilizar os meus pronomes demonstrativos de primeira pessoa, ou seja, este, esta, isto, para fazer referência a algo que esteja próximo de mim, tá? Perto de mim. Então eu falo esta caneta, eu falo esta camisa, eu falo esta barba, com relação a um espaço, né? Com relação a uma determinada coisa no espaço, um local, um lugar, beleza? Vou utilizar os meus pronomes demonstrativos de segunda pessoa, esse, essa, isso, para fazer referência a algo que esteja perto de ti, ou seja, segunda pessoa, pessoa com a qual se fala, eu vou fazer referência a uma ideia de espaço com relação à segunda pessoa. Então eu falo essa sua camisa, eu falo isso que você tem na mão, e assim por diante. Tranquilo? E eu vou utilizar os meus pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, para fazer referência a algo que esteja perto dele. A terceira pessoa, pronome de terceira pessoa. Então eu falo esta camisa, eu falo esta sua camisa e eu falo aquela camisa daquele rapaz lá. Tranquila a ideia? Então, perto de mim, este, esta, isto. Perto de ti, esse, essa, isso. Perto dele, aquele, aquela, aquilo. Tranquilo? Fazendo referência à questão de tempo, a linha de raciocínio estabelecida será exatamente esta. Presta atenção. Eu vou utilizar os meus pronomes de primeira pessoa, este, esta, isto, para fazer referência a um tempo corrente, atual. Perfeito? Então eu faço referência a esta semana, este ano, neste momento, nesta hora, se o tempo for corrente. Beleza? Eu vou utilizar os meus pronomes demonstrativos de segunda pessoa, no caso, esse, essa, isso, para fazer referência a um tempo próximo, tá? Seja passado ou futuro, tranquilo? Então eu falo, esta semana que passou foi muito diferente desta semana, tranquilo? E eu vou utilizar os meus pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, para fazer referência a um tempo distante, perfeito? Então eu falo, esta semana, né, esta semana está sendo maravilhosa, porque esta semana que passou foi um pouco conturbada, mas aquela semana do início do mês foi horrível. Tranquila a ideia? Então, este, esta, isto, tempo corrente, tá? Este, essa, isso, tempo próximo, tá?
Lógico, tudo vai depender do referencial. Se for o dia, fazendo referência ao dia, se for o dia de hoje, eu digo este dia. Se eu fizer referência ao dia de ontem, eu digo esse dia que passou. Se eu fizer referência a 4 dias, eu faço referência àquele dia. Tranquilo? Se for um mês, este mês. Se for um mês corrente, o mês passado, este mês que passou. Do início do ano, aquele mês do início do ano. Tranquilo? Fazendo referência, e aí é sobre isso que fala a questão, fazendo referência a um assunto, eu vou utilizar os meus pronomes demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, isto, para introduzir um assunto. Tranquilo? Então eu digo, ó, esta é a dica. Cuidado com o uso dos pronomes. Eu digo esta é a dica por quê? Porque eu ainda vou introduzir a minha dica, ainda vou citar a minha dica. Perfeito? Vou utilizar os meus pronomes demonstrativos de segunda pessoa, esse, essa, isso, para retomar uma determinada ideia. Então, cuidado com o uso dos pronomes. Esta é a dica. Por que eu digo essa é a dica? Porque eu já citei qual é a dica e quero retomá-la. Beleza? E vou utilizar os meus pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquela, aquilo, para fazer referência a mais de um assunto. Aqui é quando eu for fazer referência a mais de um assunto e eu vou retomar esse assunto mais distante. Então, como é que funcionaria isso daí na prática? Eu vou dizer assim, por exemplo, deixe-me sair da frente para você analisar a frase de maneira plena. Amo português e matemática. Esta me desenvolve o raciocínio. Aquela, a capacidade de me expressar melhor. Então, cuidado. Eu vou utilizar aqui, e somente neste caso, o este, esta, isto, para fazer referência a algo que esteja mais próximo. Tranquilo? Então, vou utilizar o elemento que esteja mais próximo. Mas, professor, você não acabou de dizer que o este, esta, isto é para introduzir? O este, esta, isto que é para retomar? Quando for um assunto apenas. Tranquilo? Quando for um assunto apenas. Se eu citar mais de um assunto, eu utilizo o este, esta, isto para fazer referência ao assunto mais próximo. E vou utilizar o aquele, aquela, aquilo para retomar o assunto mais distante. Beleza? Linha de raciocínio? Tranquilo, né? Deixa eu baixar aqui para você analisar tudo direitinho. Tranquilo? Então, cuidado. De novo a ideia. Esta é a dica. Cuidado com o uso dos pronomes. Eu digo esta é a dica, porque eu ainda vou introduzir, ainda vou citar, ainda vou fazer referência. Mas é um assunto só. Perfeito? Cuidado com o uso dos pronomes. Essa é a dica. Essa é a dica, eu só citei um assunto, que é a dica em questão. Então, para retomar essa dica, eu utilizo esse, essa, isso. Tranquilo? Aquele, aquela, aquilo é só quando eu for fazer referência a mais de um assunto. E eu vou retomar o assunto mais distante com esses pronomes de terceira pessoa. Perfeita a ideia? Então, retomando a linha de raciocínio lá, ele diz, né? Brasileiro até colunas da brasilidade. As duas colunas são, e aí ele vai citar quais são as duas colunas. Qual é a primeira coluna? A capacidade de dar um jeito, né? O famoso jeitinho brasileiro. E a segunda coluna, qual é? A capacidade de adiar. Aí ele diz, a primeira é escassamente conhecida, não é isso? E nada compreendida no exterior. A segunda, ele faz referência à capacidade de adiar, já anda bastante divulgada lá fora, sem que direta ou sistematicamente o corpo diplomático contribua para isso. Então preste atenção. Se eu quiser retomar essas ideias, fazendo referência a mais de uma ideia, mais de uma linha de raciocínio, a mais de um assunto, eu vou citar a primeira, observe que a primeira é a mais distante. Então eu vou utilizar o aquela. Beleza? Nesse caso, aqui eu vou fazer referência à segunda, que é a mais próxima, com este, esta, isto. Então, sem medo de ter feliz de errar, 28ª questão, letra C de Curuba. Tranquila a ideia? E cuidado com isso daqui. Ah, Robson, mas não é o esta não que eu utilizo para retomar? É, quando for um assunto apenas. Quando for mais um assunto, você vai utilizar o este, esta, isto para fazer referência ao assunto mais próximo, perfeito? E o aquele, aquela, aquilo para fazer referência ao assunto mais
distante. Tranquila a ideia? 28ª questão, letra C de Curuba.